Olá, minha gente, tudo bem com vocês? Espero que estejam mais que bem e prontos para mais uma leitura da Palavra do Senhor. Hoje estaremos lendo o capítulo 20 do livro de Números. Você já vai deixando aí abertinho. Logo após, leremos o capítulo 58 e 59 de Salmos. Também estaremos lendo o capítulo... Dá uma conferida, né? Só por desencargo de consciência. Terminando o capítulo 9 de Isaías, do verso 8 ao verso 21, e os 4 primeiros versos do capítulo 10 de Isaías. Por fim, capítulo 3 do livro de Tiago. Então, deixa marcadinho a tua Bíblia em Números, capítulo 20. Fecha teus olhos e ora juntamente comigo. Pai eterno, Deus maravilhoso, louvado e engrandecido seja o teu nome, ó Deus. Bendizemos a ti por esta sexta-feira. Muito obrigado, ó Deus, pelo teu cuidado, por nos permitir abrir os olhos mais este dia, de podermos respirar e vivermos para a tua glória. Nos ajuda quanto a esta tarefa, quanto a essa missão de te honrar em todos os nossos feitos, em todas as nossas escolhas. Ó Deus, ser conosco. Não nos abandona às nossas próprias sortes, não permite que venhamos a viver conforme o nosso bel prazer, mas que em tudo venhamos honrar o Senhor e viver em conformidade com a tua vontade. A gente sabe que a tua vontade é boa, ela é perfeita e ela é agradável a Deus. A nossa não é. E te pedimos que o Senhor alinhe os nossos desejos, nossos planos e sonhos segundo os teus propósitos, ó Deus. Fala aos nossos corações por meio do teu Santo Evangelho, nos instrui, nos ajuda a sermos pessoas de fato exemplares, que venhamos por meio da nossa vida impactar pessoas, por meio da nossa vida mostrar o teu Santo Filho através das nossas ações, que venhamos testemunhar a respeito de ti e do teu amor salvífico. Ó Pai eterno, nos ajuda a proclamarmos o teu Santo Evangelho a tempo e fora do tempo. Guarda a nossa boca e nos permite professar somente palavras úteis e que engrandeça o teu nome e que sejam edificantes, ó Deus. É assim que nós te oramos. Em nome do teu Filho amado Jesus Cristo. Amém. Capítulo 20 do livro de Números, que vai dizer o seguinte: Toda a congregação dos filhos de Israel chegou ao deserto de Zim no primeiro mês, e o povo ficou em Cádiz. Ali Miriam morreu e ali ela foi sepultada. Não havia água para o povo, então se ajuntaram contra Moisés e contra Arão. E o povo discutiu com Moisés, dizendo: Antes tivéssemos morrido quando nossos irmãos morreram diante do Senhor. Porque vocês trouxeram a congregação do Senhor a este deserto para morrermos aqui, nós e os nossos animais? E por que vocês nos tiraram do Egito para nos trazer a este lugar horrível, onde não há cereais, nem figos, nem vinhas, nem romãs, nem água para beber? Então Moisés e Arão saíram da presença do Senhor e foram para a porta da tenda do encontro. E lá lançaram sobre o seu rosto, e a glória do Senhor lhes apareceu. O Senhor disse a Moisés: Pegue o seu bordão e ajunte o povo, você e Arão, o seu irmão. E diante do povo, falem a rocha, e ela dará a sua água. Assim vocês tirarão água da rocha e darão de beber à congregação e aos animais. Então Moisés pegou o bordão que estava diante do Senhor, como este lhe havia ordenado. Moisés e Arão reuniram o povo diante da rocha. Então Moisés lhe disse: Agora escutem, rebeldes. Será que teremos de fazer com que saia água desta rocha para vocês? Moisés levantou a mão e feriu a rocha 2 vezes com o seu bordão. E saíram muitas águas, e a congregação e os seus animais beberam. Mas o Senhor disse a Moisés e a Arão: Porque não creram em mim para me santificarem diante dos filhos de Israel, vocês não farão entrar este povo na terra que lhe dei. São estas as águas de Miribá, porque os filhos de Israel discutiram com o Senhor, e o Senhor se santificou neles. De Cádiz, Moisés enviou mensageiros ao rei de Edom para dizer-lhes: Assim diz o seu irmão Israel. Você conhece todas as aflições que nos sobrevieram. Sabe como os nossos pais desceram ao Egito e nós moramos no Egito muito tempo. E como os egípcios nos maltrataram, a nós e aos nossos pais. Clamamos ao Senhor e ele ouviu a nossa voz, mandou o anjo e nos tirou do Egito. E eis que estamos em Cádiz, cidade
nos confins do seu país. Deixe-nos passar pela sua terra. Não pararemos pelo campo, nem pelas vinhas, nem beberemos a água dos poços. Iremos pela estrada real. Não nos desviaremos para a direita nem para a esquerda, até que passemos pelo seu país. Porém, o rei Edom respondeu: Não passem por aqui. Se o fizerem, sairei com a espada ao encontro de vocês. Então os filhos de Israel lhe disseram: Passaremos pelo caminho principal, e se nós e o nosso gado beber das águas de vocês, pagaremos o preço delas. Não queremos outra coisa a não ser passar a pé. Mas o rei de Edom respondeu: Vocês não podem passar. E o rei de Edom veio ao encontro deles com muita gente e com mão forte. Assim os edomitas se recusaram a deixar Israel passar pelo seu país, e por isso Israel se desviou dali. Então partiram de Cádiz e os filhos de Israel, toda a congregação, foram ao monte Or. O Senhor disse a Moisés e a Arão no monte Or, nos confins da terra de Edom: Arão será reunido ao seu povo, porque não entrará na terra que dei aos filhos de Israel, pois vocês foram rebeldes à minha palavra nas águas de Meribá. Chame Arão e Eleazar, o filho dele, e diga-lhes que subam o monte Or. Depois tire as vestes sacerdotais de Arão e coloque-as em Eleazar, o filho dele, porque Arão será reunido ao seu povo e ali morrerá. Moisés fez como o Senhor lhe havia ordenado. Subiram o monte Or, diante dos olhos de toda a congregação. Moisés tirou as vestes sacerdotais de Arão e a pôs em Eleazar, o filho dele. E Arão morreu ali, no alto do monte. Depois disso, Moisés e Eleazar desceram do monte. Quando toda a congregação soube que Arão era morto, toda a casa de Israel chorou por Arão durante 30 dias. Capítulo 58 do livro de Salmos. Será que vocês, juízes, tomam decisões justas? Julgam com retidão os filhos dos homens? Longe disso. Pelo contrário, no íntimo vocês planejam iniquidades e distribuem na terra a violência das suas mãos. Os ímpios se desviam desde a sua concepção, nascem e já se desencaminham, proferindo mentiras. Tem veneno semelhante ao veneno da serpente, são como a víbora surda que tapa os ouvidos, para não ouvir a voz dos encantadores, do mais fascinante em encantamentos. Ó Deus, quebra-lhe os dentes na boca, arranca, Senhor, as presas dos leõezinhos. Que eles desapareçam como as águas que se escoam ao dispararem flechas, que elas se despedacem. Sejam como a lesma que se dilui ao passar, como o aborto de mulher, que nunca vejam a luz do sol, como os espinheiros antes que as panelas de vocês sintam deles o calor. Tanto os verdes como os que estão em brasa serão arrebatados como por um redemoinho. Os justos se alegrarão ao verem a vingança, banharão os pés no sangue dos ímpios. Então se dirá: na verdade, a recompensa para os justos. De fato, há um Deus que julga a terra. Capítulo 59. Livra-me, Deus meu, dos meus inimigos, põe-me fora do alcance dos meus adversários. Livra-me dos que praticam a iniquidade e salva-me dos homens sanguinários. Pois eis que armas ciladas a minha alma, contra mim se reúnem os fortes, sem que eu tenha cometido qualquer transgressão ou pecado, ó Senhor. Sem culpa minha, eles se apressam para me atacar. Desperta, vem ao meu encontro e vê. Tu, Senhor, Deus dos exércitos, és o Deus de Israel. Desperta, pois, e castiga todas as nações. Não te compadeças de nenhum dos que traiçoeiramente praticam a iniquidade. Ao anoitecer, uivam como os cães à volta da cidade, proferem ameaças em seus lábios a espadas, pois dizem: quem vai ouvir? Mas tu, Senhor, vais rir deles, zombarás de todas as nações. Em ti, força minha, esperarei. Pois Deus é o meu alto refúgio. Meu Deus virá ao meu encontro com a sua misericórdia. Deus me fará ver a derrota dos meus inimigos. Não os mate para que o meu povo não se esqueça. Dispersa-os pelo teu poder e abate-os, ó Senhor, escudo nosso. Pelo pecado de sua boca, pelas palavras dos seus lábios, na sua própria soberba sejam enredados, e pelas maldições e mentiras que proferem. Consome-os com indignação, consome-os para que deixem de existir e que saiba que Deus reina em Jacó até os confins da terra. Ao anoitecer, uivam como cães à volta da cidade, vagueiam à procura de comida e, se não se fartam, então rosnam.
Eu, porém, cantarei a tua força. Pela manhã louvarei com alegria a tua misericórdia, pois tu me tens sido alto refúgio e proteção no dia da minha angústia. A ti, força minha, cantarei louvores, porque Deus é o meu alto refúgio, é o Deus da minha misericórdia. Capítulo 9 do livro de Isaías, verso 8. O Senhor enviou uma palavra contra Jacó e ele saiu em Israel. O Senhor enviou uma palavra contra Jacó e ele caiu em Israel. Todo o povo saberá em Efraim e os moradores de Samaria que com soberba e orgulho de coração dizem: os tijolos ruirão por terra, mas nós vamos desconstruir com pedras lavradas. Os sicômoros foram cortados, mas nós os trocaremos por cedros. Por isso o Senhor suscitou contra ele os adversários de Rezim e instigou os inimigos do Oriente. Vieram os sírios do Ocidente, vieram os filisteus e devoraram Israel com a boca escancarada. Nem com tudo isto se desviou a ira de Deus e a mão dele continuou estendida. Mas este povo não se voltou para aquele que o feria, nem buscou o Senhor dos exércitos. Por isso, num só dia, o Senhor corta de Israel a cabeça e a cauda, a palma e o junco. O ancião e o homem de respeito são a cabeça, e o profeta que ensina a mentira é a cauda. Porque os guias deste povo são enganadores, e os que por eles são guiados são destruídos. Por isso o Senhor não se alegra com os seus jovens, e não se compadece dos seus órfãos e das suas viúvas, porque todos eles são ímpios e maus. E todos falam tolices. Nem com tudo isto se desviou a ira de Deus, e a mão dele continuou estendida. Porque a maldade queima como um fogo. Ela devora os espinheiros e as ervas daninhas. Incendeia as árvores do bosque e estas sobem em espessas nuvens de fumaça. Por causa da ira do Senhor dos Exércitos, a terra está em chamas e o povo é como lenha para o fogo. Ninguém poupa o seu irmão. Abocanham à direita e ainda tem fome. Devoram a espada e não se fartam. Cada um come a carne do seu próprio braço. Manassés ataca Efraim, Efraim ataca Manassés, e ambos, juntos, atacam Judá. Nem com tudo isso se desviou a ira de Deus, e a mão dele continua estendida. Capítulo 10. Ai dos que decretam leis injustas, dos que escrevem decretos opressivos, para negarem justiça aos pobres, para privarem do seu direito os aflitos do meu povo, a fim de despojarem as viúvas e roubarem os órfãos. Mas o que vocês vão fazer no dia do castigo, na calamidade que vem de longe? A quem vão pedir socorro e onde deixarão a sua glória? Nada mais lhe resta a fazer a não ser curvar-se entre os prisioneiros e cair entre os mortos. Nem com tudo isto se desviou a ira de Deus, e a mão dele continua estendida. Capítulo 3 do livro de Tiago. Meus irmãos, não sejam muitos de vocês mestres, sabendo que seremos julgados com mais rigor, porque todos tropeçam em muitas coisas. Se alguém não tropeça no falar, é um indivíduo perfeito, capaz de refrear também todo o corpo. Ora, se colocamos um freio na boca dos cavalos para que nos obedeçam, também lhes dirigimos o corpo inteiro. Observem igualmente os navios que, tão grandes e impelidos por fortes ventos, são dirigidos por um pequeníssimo leme e levados para onde o piloto quer. Assim também a língua, pequeno órgão, se gaba de grandes coisas. Vejam como uma fagulha incendeia uma grande floresta. Ora, a língua é um fogo, é um mundo de maldade. A língua está situada entre os membros do nosso corpo e contamina o corpo inteiro. E não só põe em chamas toda a carreira da existência humana, como também ela mesma é posta em chamas pelo inferno. Pois toda espécie de animais, de aves, de répteis e de seres marinhos se doma e tem sido domado pelo gênero humano. Mas a língua ninguém é capaz de domar. É mal incontido, cheio de veneno mortal. Com ela bendizemos o Senhor e Pai, também com ela amaldiçoamos as pessoas criadas à semelhança de Deus. De uma só boca procede bênção e maldição. Meus irmãos, isso não deveria ser assim. Por acaso pode a fonte jorrar do mesmo lugar água doce e água amarga? Meus irmãos, será que a figueira pode produzir azeitonas ou a videira figos?
Assim também, uma fonte de água salgada não pode dar água doce. Quem entre vocês é sábio e inteligente? Mostre as suas obras em mansidão de sabedoria mediante a sua boa conduta. Se, pelo contrário, vocês têm em seu coração inveja, amargura, sentimento de rivalidade, não se gloriem disso, nem mintam contra a verdade. Esta não é a sabedoria que desce lá do alto, pelo contrário, é terrena, animal e demoníaca. Pois onde há inveja e rivalidade, aí há confusão e toda espécie de coisas ruins. Mas a sabedoria lá do alto, primeiramente pura, depois pacífica, gentil, amigável, cheia de misericórdia e de bons frutos, imparcial, sem fingimento. Ora, é em paz que se semeia o fruto da justiça para os que promovem a paz. Amém. Até amanhã, para mais uma leitura da palavra do Senhor. Fiquem com Deus.